Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma editatona do projeto Wiki Loves Bahia, coordenado pelo Wiki Movimento Brasil. Hoje o tema da nossa maratona de edição é Cidades da Bahia. Hoje contamos com a apresentação da professora Yasmine Midles, de Itabuna, e daqui a pouco, daqui 5 minutos, eu vou começar o nosso evento. Vou aguardar um pouco para outras pessoas entrarem, que estejam dispostas a não só ver a apresentação da professora da Unime, mas também dispostas a participar aí da nossa editatona logo na sequência. Então, repito, vou aguardar só mais 5 minutos para que mais pessoas possam entrar aqui no nosso evento. Agora sim, aguardados os nossos 5 minutos protocolares, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agora começamos mais uma editatona do projeto Wiki Loves Bahia, coordenado pelo grupo de usuários Wiki Movimento Brasil,
O tema do evento de hoje é Cidades da Bahia e nós contamos com a participação da professora da Unime em Itabuna, a arquiteta e urbanista desculpe-me, Yasmine Midlege, que vai falar daqui a pouco com a gente sobre a geografia do estado. Bom, eu sou Marília Carreira, eu sou gerente de projetos aqui do Wiki Movimento Brasil e eu vou começar o nosso evento falando um pouquinho para vocês sobre o que é o Wiki Movimento Brasil, o que é o Wiki Loves Bahia e o que é o nosso evento de hoje. Bom, como eu já falei, eu sou a Marília, gerente de projetos aqui do Wiki Movimento Brasil, e vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail marilia.carreira@wmnobrasil.org ou pela minha página de discussão na Wiki mcarreira WMB. Hoje, o nosso evento contará com a apresentação da Yasmine Midlage, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unime, a União Metropolitana de Educação e Cultura em Itabuna. E as nossas próximas editatonas serão, respectivamente, em 18 de setembro, com o tema Terras Indígenas e Quilombolas da Bahia, 18 de outubro, Biomas da Bahia e 20 de novembro, Consciência Negra. Vamos falar um pouco do que é o Wikiloves Bahia de fato. O Wikiloves Bahia é um projeto idealizado pelo grupo de usuários Wiki Movimento Brasil, que tem o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento livre sobre o estado da Bahia nas plataformas Wikimedia. Entre elas, vocês devem conhecer a Wikipédia, que é a mais famosa, além de corroborar a cooperação entre a comunidade Wiki e os editores baianos em atividade ou em potencial na região. O Wiki Movimento Brasil, ele é uma entidade do terceiro setor que visa, de fato, melhorar a qualidade da informação nos projetos Wikimedia, como eu citei agora há pouco, a Wikipédia, via parcerias culturais ou educacionais. Como vocês podem participar do Wikiloves Bahia? Vocês podem participar pelos acervos digitais. Então, caso você trabalhe em uma galeria, em uma biblioteca, um arquivo ou um museu na sua cidade na Bahia, a sua instituição pode ser uma candidata a levar suas obras em domínio público ou de sua posse para o ambiente Wiki. Vocês também podem participar do Wikiloves Bahia pelo Wiki Concurso. A editatona de hoje, inclusive, ela faz parte desta iniciativa maior, que de fato é um concurso de edição de verbetes na Wikipédia. Nós tivemos no mês passado a editatona Independência da Bahia. Vocês conferem a gravação na Wiki. Hoje nós estamos tendo a editatona Cidades da Bahia. E como eu acabei de falar, nós teremos pelos próximos meses as editatonas Terras Indígenas e Quilombolas da Bahia em setembro, Biomas da Bahia em outubro e Consciência Negra em novembro, tá bom? E vocês também podem fazer parte da nossa iniciativa no estado da Bahia por meio dos programas de educação. Os programas de educação, eles são voltados principalmente para os professores e pesquisadores que desejam utilizar as plataformas Wikimedia, como a Wikipédia, como uma ferramenta pedagógica em sala de aula. Inclusive, a professora Yasmine Midlage, que vai se apresentar daqui a pouco, ela levou a Wikipédia em sala de aula no curso de Arquitetura e Urbanismo, onde ela dá aula na Unime, em Itabuna, e os alunos tiraram fotos da cidade em um projeto chamado Me Apresente a Sua Cidade.
Bom, falando um pouco dos acervos digitais, aqui nós temos uma foto representativa do Museu do Alto Sertão da Bahia. E como eu disse, caso você trabalhe numa galeria, numa biblioteca, num arquivo ou no museu, não importa o tamanho, pode ser maior ou menor, a sua instituição é candidata, sim, a levar o acervo digital e ampliar a sua visibilidade via projetos Wikimedia. E para isso, vocês podem mandar um e-mail para marilia.carreira@wmnobrasil.org ou para o e-mail do próprio projeto, wikilogsbahia@wmnobrasil.org. Vocês podem participar do Wiki Concurso, e esta competição de edição de verbetes na Wikipédia, ela tem algumas frentes. Uma delas é a patrimônio histórico e cultural, outra dela é biomas, festividades e religiosidades, territórios, logradouros e paisagens. E por fim, mas não menos importante, biografias e diversidade. Ou seja, vocês têm uma lista de verbetes para serem criados ou melhorados à sua disposição sobre estes temas, e os editores que tiverem o maior número e a melhor qualidade de edição concorrerão a prêmios. Mais informações na página do Wikiloves Bahia na Wikipédia. E nós temos os programas de educação. Aqui, uma foto de Itabuna, que foi feita por um dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unime, na turma da professora Yasmine Midles, no projeto chamado Me Apresente a Sua Cidade. Algumas formas de nos acompanhar, como eu falei, vocês podem acessar a página do Wikiloves Bahia na Wikipédia. Lá vocês encontram não só informações sobre o Wiki Concurso, como prêmios, regulamentos e outros, como também mais informações sobre as nossas editatonas e outras atividades. Vocês podem fazer parte do nosso canal Wikiloves Bahia no Slack, e para isso eu peço que, por favor, envie um e-mail para wikilovesbahia@wmnobrasil.org solicitando a sua participação no canal no Slack, ou vocês podem mandar um e-mail com sugestões, dúvidas e outras considerações para wikilovesbahia@wmnobrasil.org também. Aqui alguns materiais de apoio para editar na Wikipédia, para levar a Wikipédia em sala de aula ou para gerenciar os seus projetos pedagógicos que envolvam as plataformas Wikimedia. Vocês têm a brochura Wikipédia de A a Z, que é um guia básico de informações sobre os projetos Wikimedia, com destaque para a Wikipédia. Vocês têm tutoriais em vídeo neste link que vocês estão vendo na tela, e estes tutoriais são rápidos e simples e permitem a vocês criarem uma conta na Wikipédia, aprenderem a inserir imagem em um artigo, entre outras informações muito relevantes para começar a editar na Wikipédia com segurança. E nós temos também o painel de controle. O painel de controle, ele registra tanto as edições, a inserção de imagens, e a participação de pessoas, nos programas diversos realizados por nós aqui do Wikimovimento Brasil, como também ele pode ser utilizado por vocês em seus projetos pedagógicos ou outras atividades, com fins culturais ou educacionais que envolvam a utilização das plataformas Wikimedia. Bom, agora eu passo a palavra para a professora da União Metropolitana de Educação e Cultura de Itabuna, a professora Yasmine Midles.
Então, boa tarde, professora, tudo bem? E a todas que estão nos acompanhando hoje. Primeiro eu vou agradecer, tá, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre as cidades da Bahia, né? Muitas das quais a gente tem pouquíssima informação, pouquíssima divulgação, mas que é tão importante a gente conhecer quanto aquelas que a gente vê divulgada, né, na mídia, que se fala mais, mas por isso eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, é um prazer contar com você nesta rede de educadores, por que não, né, professores do Wikiloves Bahia. E agradeço também pela execução do projeto Me Apresente a Sua Cidade. Para quem também tiver curiosidade de saber um pouco mais da experiência da professora Yasmine Midles em sala de aula, ela participará da oficina Wikimedia Educação, que acontecerá em outubro, mais especificamente, e hoje ela vai falar um pouco sobre aspectos geográficos locais, digamos assim, com um foco na área de arquitetura e urbanismo, que é o campo de estudo de formação dela. Então, muito obrigada mais uma vez, professora. Passo a palavra inteiramente a você. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui o material. Marília, tá aparecendo? Tá ok? Acredito que sim, né? Então vamos lá, vamos começar. A proposta, né, quando eu recebi o convite, mais uma vez eu fiquei bastante feliz, foi de compartilhar um pouquinho justamente dessas diferenças que a gente tem nesse estado, que é um estado tão grande, né? Da diversidade que a gente tem nessa composição de município. Como a Marília falou, meu nome é Yasmine, eu sou urbanista por formação, com mestrado na mesma área. Então, estudar cidades é mais do que uma paixão, né? Eu realmente gosto bastante de descobrir novas realidades urbanas, novos contextos, e venho trazendo um pouco disso para a sala de aula dentro do curso de arquitetura e urbanismo na Unime, na cidade de Itabuna, minha cidade natal, inclusive, eu sou baiana, de Itabuna. Marília mostrou uma foto aí agora há pouco da cidade. E é um pouco do que os alunos fizeram, né? Apresentar essas cidades que eles escolheram. E a intenção hoje é apresentar um pouco de algumas dessas cidades daqui da Bahia para vocês, exemplificando justamente essa diversidade, né, que a gente tem aqui no estado, de contexto de realidade urbana, populacional, de desenvolvimento de aspectos voltados a crescimento econômico, a população. Enfim, qualquer aspecto que a gente escolha, eu trouxe alguns hoje, mas qualquer aspecto que a gente escolha, a gente tem uma diversidade aí a ser explorada. Só para começar, para a gente poder contextualizar assim nacionalmente, né, a Bahia é o quinto maior estado do Brasil, e isso nos dá aí alguma dificuldade em planejamento e gestão.
São 417 municípios que compõem a rede urbana baiana, né? Se a gente começar já falando de rede, a diversidade já vem nesse aspecto, né? Só para a gente poder entender um pouquinho, né? De uma forma bem simplificada, a rede urbana ela mostra as relações estabelecidas entre as cidades, né? Como essa imagem de um mapeamento do estudo das regiões de influência feito pelo IBGE, esse é de 2018. Ele mostra um pouco as relações entre as cidades, né? Como elas se vinculam umas às outras através de serviço, de movimento de população, de troca, movimento de trabalhador, por exemplo, pessoas que moram em uma cidade trabalham em outra, vínculo de material, matéria-prima que vem de um lugar para ser processado em outro. Então, faz um resumo de todas essas relações. E a partir da complexidade da cidade, estabelece uma hierarquia, né, para elas, entendendo o nível de desenvolvimento e de complexidade do seu contexto. E é isso que esse mapa mostra. A gente pode perceber, né, a diferença do tamanho e da coloração das bolinhas que representam esses municípios, esses núcleos. Né? Então, no topo dessa hierarquia, a gente tem as metrópoles, claro, né? Marília está falando com a gente de São Paulo, que está lá isolada no topo dessa hierarquia, porque é a maior metrópole que a gente tem hoje no Brasil. Salvador, ela vem numa hierarquia um pouco abaixo, né? Seria classificado como metrópole C, e aí tá com seus pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. Em seguida, nessa hierarquia, a gente tem capitais regionais, centros subregionais e centros de zona, né? Mas aí, assim, o que é que isso representa para a gente dentro desse contexto de apresentar um pouco essas cidades e a diversidade desse contexto, né? Esse mapa está aqui porque ele é um caminho para que a gente possa visualizar algumas dessas diferenças dentro do território baiano. Essa identificação, a leitura e esse entendimento dessa hierarquia são extremamente importantes para planejamento urbano e regional. Primeiro, porque permite que a gente entenda essas relações de independência entre esses núcleos e o que vai causar alguma sobrecarga ou vai incitar o desenvolvimento, o crescimento em alguns, ou então acentuar um processo de retração populacional em outros. Por exemplo, como a gente vai ver, eu coloquei alguns exemplos. E essas representações, como eu mostrei, remetem a essa hierarquia baseada na complexidade de cada um desses centros. E aí o que a gente consegue visualizar aqui é que as cidades de maior complexidade, que são normalmente essas mais desenvolvidas, né, com mais serviço, elas estão num número muito menor, e claro, isso é uma tendência e é o que deve acontecer. Só que a gente consegue observar uma incompletude nas cidades de média complexidade. Isso é uma tendência da rede urbana brasileira, tá? Só que é uma tendência que é reforçada no Nordeste, ela se acentua no Nordeste e a Bahia segue um pouco essa tendência. E aí, como eu falei, isso acaba reforçando essas grandes diferenças. Então, a gente tem uma cidade que está sempre muito sobrecarregada, né, como a gente tem São Paulo, como tem Rio, como Salvador é um exemplo, né, para o estado. Então, a gente tem uma cidade que tem índices mais elevados de desenvolvimento, de oferta de emprego, de oportunidades de educação, serviços mais complexos e cidades que são pouco assistidas. Então, de uma forma muito simplória, claro, porque esse estudo de rede tem muitos desdobramentos,
essa incompletude reforça, né, essa sobrecarga nessas grandes cidades e acaba também contribuindo para reforçar, por outro lado, essa desassistência nas pequenas, como eu vou mostrar para vocês, né, sempre os dois lados. E isso interfere negativamente na qualidade de vida da população. Nesse caso, a gente está falando de uma população expressiva, né, são mais de 14 milhões de pessoas, né, na Bahia hoje. É o quarto estado mais populoso do Brasil. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho melhor sobre as cidades, se a gente for nesse critério da população, a cidade de maior população, como eu já mostrei para vocês, é Salvador, que é a que tem essa classificação hierárquica maior, né, no estado, que é a capital, então tem um IDH de 0,759, isso é bem acima da média do estado, que é 0,66. A população de quase 3 milhões de habitantes, mas mais do que isso, né? Ela não é só a mais populosa, também não é só a de maior IDH, mas concentra uma série de investimentos em cultura, de manifestações artísticas e etc. É uma tendência também, a gente não tem como fugir disso. Junto com os demais 12 municípios que compõem a região metropolitana de Salvador, a gente conta com quase 25% da população do estado. Então, é uma concentração significativa, né, da população, mais uma vez mostrando que essas diferenças, né, da realidade urbana, elas reforçam essas migrações da população. E a cidade de Salvador, claro, guarda um importante conjunto de patrimônio artístico, cultural, arquitetônico e urbanístico também. E dentre as cidades baianas, claro, é a mais famosa, é a mais veiculada. A gente tem uma imagem aqui de uma das ladeiras do Pelourinho representando esse conjunto desse patrimônio arquitetônico e urbanístico, né, no caso. Mas hoje a gente vai tirar o foco um pouco de Salvador para poder conhecer as outras realidades que constituem a Bahia. Então, se a gente continuar no mesmo critério, né, de população, por um lado, Salvador é a de maior, então qual seria a de menor população? A cidade que a gente tem hoje com menor número de habitantes é Maitinga, que é uma cidade no centro, desculpa, no centro-sul baiano, né? Ela conta hoje com um pouco menos de 3 mil habitantes, e ela é uma representação dessa retração populacional, né? Em 2000, segundo dados do IBGE, Maitinga tinha pouco mais de 13 mil habitantes. No censo de 2010, o Instituto apontou Maitinga com um pouco mais de 7 mil habitantes, que é uma retração populacional de quase 50%. Né? Nessa última divulgação, né, que é uma população estimada, que é o dado para 2020, essa tendência ela vem e se confirma. Né? Então, dos 7.038 moradores de 2010, ela passa para 2.764 moradores. E não é só isso, né? O IDH do município está bem abaixo da média do estado. Né? E a tendência dessa evasão ela está concentrada principalmente na população mais jovem. E isso nos leva a essa análise, né, de que é justamente a busca por uma formação profissional ou por uma oportunidade de emprego. Né? Então, Maitinga está nesse outro extremo. A gente tem uma imagem aérea aqui da área central da cidade. É uma cidade bem pequenininha. Ela é bem pertinho, inclusive, de onde eu estou agora. Estou em Brumado, pertinho de Maitinga.
Se a gente passar para outro aspecto, né, tão importante quanto essas análises de população, que é a questão de desenvolvimento, né, através do índice de desenvolvimento humano, numa média, o Estado está no 22º lugar no ranking nacional. E isso acontece, tá aí como eu já falei, com o IDH de 0,66. E aí, como eu falei, essa média ela é elevada para baixo justamente por conta dessas diferenças que são significativas entre os municípios. Aí vocês vão poder observar, eu coloquei sempre esse dado nos outros municípios que eu trouxe, e a gente tem discrepâncias, né? Tem municípios que estão perto do IDH que Salvador apresentou, e tem municípios que estão bem abaixo dessa média. Só que a questão é que o número de municípios que estão abaixo, né, dessa média, que tem um IDH realmente mais baixo, a gente pode ver aqui representado no mapa, os municípios com IDH mais elevado são esses municípios que estão com a coloração mais forte, né? Então a gente vê Salvador, tem aqui Feira de Santana, aqui a gente tem lá no extremo oeste Barreiras e Luiz Eduardo, com IDHs mais elevados, né? E aí a gente tem uma imensidão bem mais clara, porque a gente tem os IDHs mais baixos. Né? Então, isso reforça essas diferenças. Seguindo esse mesmo critério, né? Vamos para maior e para menor. Como o maior IDH é Salvador, e a gente já falou de Salvador na estante, e a intenção é a gente explorar outras possibilidades, vamos para o terceiro lugar. O segundo lugar é Lauro de Freitas, tá? É o segundo município com maior IDH do estado, que está ali do ladinho de Salvador. Eles têm uma relação muito, muito próxima. E Lauro de Freitas foi crescendo e se desenvolvendo a partir da dinâmica e da complexidade econômica, né, principalmente por conta dos serviços em Salvador. Então, é uma cidade que está muito ancorada no que acontece na metrópole, na capital. Então, vamos para o terceiro lugar, né, lá no extremo oeste, mais de 1.000 quilômetros de distância, bem longe. Outro contexto, com outro contexto de absolutamente tudo, né, de clima, de vegetação, e Barreiras é o nosso terceiro maior IDH, tem uma população aí com um pouco mais de 150 mil habitantes, e hoje é um destaque, principalmente por conta do agronegócio, né, na produção de grãos, principalmente algodão e soja. Nesse caso, a gente tem uma imagem de uma das plantações em Barreiras. E a cidade foi crescendo e se desenvolvendo a partir, de fato, né, ancorando aí nessas atividades vinculadas ao agronegócio. Não só Barreiras, mas a região do entorno, a gente vê aqui, ó, do ladinho de Barreiras, também com IDH bem elevado, Luiz Eduardo Magalhães, que é um município que foi desmembrado de Barreiras, inclusive. Então, tem uma realidade bem parecida. No outro extremo, a gente tem Itapicuru, que é uma cidade bem pequenininha, né? Não tanto quanto Maitinga, acho que nenhuma é tanto quanto Maitinga, né, que tem menos de 3 mil habitantes, apesar do prefeito alegar que a contagem do IBGE tá equivocada, né, e questionar, inclusive, essa metodologia. Então, a gente fica aguardando a liberação do próximo censo para poder conferir se é isso mesmo. Mas Itapicuru está na outra ponta na questão do IDH. É o menor IDH que a gente tem dentro do estado. Ele está em 0,486. Além disso, é um dos municípios com menor PIB per capita. Não só do estado, tá? Do país. Mas é uma cidade que tem uma ligação
com a história da Bahia, principalmente no processo de ocupação do sertão baiano. Então, ela tem essa pouca expressividade econômica e claramente aí necessita dessa observância nas questões vinculadas ao desenvolvimento, principalmente ao desenvolvimento humano, né? Mas ela tem esse outro lado, né? Dessa importância por conta da sua localização na ocupação da área do sertão da Bahia. E aí vamos para o próximo aspecto, né? Turismo. E aí todo mundo já ouviu falar, claro, de alguma coisa, pelo menos de Salvador, talvez Porto Seguro, né? São destinos bem procurados, mas eu trouxe para mostrar um mapa que foi desenvolvido pela Secretaria do Estado da Bahia, Setu, e nesse mapa a gente vê definidas 13 zonas turísticas para o estado, considerando alguns municípios ou algumas regiões que têm essas características similares em uma mínima infraestrutura de turismo, né, voltada para turismo. Aí, começando pela zona costeira, que é o que a gente vê ganhar mais destaque, né? É mais conhecido. No litoral norte, a gente tem a Costa dos Coqueiros, descendo tem a Baía de Todos os Santos, passando pela Costa do Dendê, Costa do Cacau, ali na região de Itacaré, Ilhéus, Canavieiras, a Costa do Descobrimento, né, com Porto Seguro, e, por fim, lá no extremo sul, a Costa das Baleias. Mas a gente tem também outros aspectos, né, que tem potencial turístico. Aí aqui muito significativas, tem ganhado aí mais visibilidade ultimamente. Tem os lagos do São Francisco, os lagos, os cânions do São Francisco, a Chapada Diamantina, claro, né? Mas aí a gente tem ainda o Vale do Jequitinhonha, os caminhos do Sudoeste, os caminhos do Sertão, né? Onde Itapecuru fica, né? Inclusive tá dentro dessa rota. A gente tem Canudos aqui, que é mais representativo. E tem os caminhos do Oeste. E aí tem Bom Jesus da Lapa com os festejos, né, de Bom Jesus da Lapa, tá muito vinculada ao turismo religioso. Barreiras, que eu mostrei na estante para vocês, ainda tem Correntina. Vamos ver mais cidades. Voltando lá para o norte do estado, lá nos cânions do São Francisco, a gente tem Paulo Afonso, é uma cidade de médio porte, e ela está toda ancorada no parque hidrelétrico. Urbanisticamente, ela é interessante. O centro da cidade ele está numa ilha artificial que foi construída justamente para a implantação do canal da usina de Paulo Afonso IV. Então, ela tem essa diferença, né? Então, urbanisticamente, ela é uma cidade interessante. Fora isso, a partir dela a gente consegue visitar não só o cânion do Rio São Francisco, mas tem também a Cachoeira de Paulo Afonso, que é bem conhecida na região, e o Raso da Catarina, que é uma área extremamente rica. Aqui a gente vê uma imagem do cânion de São Francisco. Lençóis, na Chapada Diamantina, tem algumas cidades nessa região que tem alguns aspectos bem parecidos. Eu escolhi Lençóis para poder representar essa região, porque acaba sendo uma cidade mais expressiva, né, nesse quesito. Ela foi, inclusive, tombada pelo
pelo IPHAN, como patrimônio nacional em 1973, antes, inclusive, do Parque Nacional da Chapada Diamantina ser instituído. Isso aconteceu em 1985, né, na intenção de proteger e de preservar a área. E a cidade de Lençóis, assim como as cidades ali no seu entorno, elas são vinculadas a atividades mineradoras, né, na região, principalmente a busca por diamante. Mas foi uma atividade econômica que colapsou lá no início do século XX. E foi a partir desse momento, né, que não só Lençóis, mas as outras cidades ali no seu entorno passaram a aproveitar essas belezas naturais e arquitetônicas para atividade turística, né, já que o minério não era mais uma opção para servir como essa âncora econômica para a região. Então, tem um conjunto arquitetônico belíssimo, né? Tanto que foi tombado pelo IPHAN. Hoje conta com uma infraestrutura, né, bem equipada para receber essa busca, e é uma área que tem crescido, né, como destino mesmo procurado para turismo aqui na Bahia, né? Não só Lençóis, mas outros portais, né, da Chapada. A gente tem Mucugê, tem Morro do Chapéu, um pouco mais acima, que também é uma área belíssima. Aqui a gente tem uma vista da Chapada a partir do Morro do Pai Inácio. Então, tem turismo para atender uma diversidade, né? Um leque aí bem diferente. Então, para quem busca praia, para quem gosta de turismo de aventura. E aí, voltando para o litoral, vamos ver um pouquinho de Porto Seguro. Porto Seguro é uma cidade também de médio porte, tem em torno de 150 mil habitantes, mas a diferença de Porto Seguro, ela tem duas áreas que são bem diferentes, né? A área da vila, né, do centro histórico, é uma área que também foi tombada. Ela é patrimônio histórico. É uma vila que foi fundada em 1535. Então, é uma área resguardada. E aí tem muitas restrições, inclusive para a construção, para a altura no seu entorno imediato. Quando a gente tem uma área tombada, você tem uma incidência não só sobre essa área, mas tem uma diferença também para a área do entorno, né, para o seu entorno imediato. Então, a cidade de Porto Seguro, ela foi crescendo no entorno dessa região. Então, a gente consegue ver essa diferença muito grande entre a área que foi tombada, né, a área que tá ali preservada e o seu entorno imediato, com essas restrições, e a cidade que construiu, que foi se construindo e foi se desenvolvendo aí à margem desse perímetro, né? Chegam a uma cidade aí de médio porte, com mais de 150 mil habitantes. Aí a gente tem uma imagem da matriz de Nossa Senhora da Penha, que está justamente nessa área que foi tombada, né? Está dentro do perímetro de tombamento do centro histórico. Só que a cidade hoje, ela é um dos principais pontos turísticos, dos destinos turísticos do Brasil, mas ela atrai pelas praias, né? São mais de 80 quilômetros de extensão de praia com uma infraestrutura que chega no nível internacional. Então, você tem aí desde de pousadas mais simples, né? De hostels mais simples, até resorts mais
mais robustas, né? Com mais estrelas, inclusive. Então, uma infraestrutura que está bem completa, né, para poder dar suporte a essa atividade, que sem dúvida é a atividade que predomina na região. A vista da igreja. É uma das áreas de patrimônio que está mais bem resguardada, mais bem conservada, né, na Bahia. Infelizmente, a gente tem um registro de perda de patrimônio arquitetônico, né, no estado. Nem tudo que deveria ser preservado foi. E a gente tem uma perda nesses quesitos. Mas essa área, ainda bem, é uma área bem conservada. E vamos passar para o próximo tópico, para a gente poder já caminhar para fechar, tá? E quando a gente fala de atividades econômicas, né, elas são tão diversas quanto tudo que a gente já falou até agora. As principais atividades, elas estão, assim como esses outros aspectos que a gente viu, concentradas em diferentes espaços do território baiano. Né? A gente consegue perceber que tem núcleos com características semelhantes e, claro, as atividades econômicas vão corresponder a essas características. Na região metropolitana de Salvador e logo no seu entorno, prevalecem os setores de serviço, assim como as indústrias petroquímica e automotiva. A oeste, a gente já falou de barreiras, a oeste prevalece o agronegócio. Né? Como eu falei para vocês, é uma região responsável pela produção de grãos no estado. No litoral sul, se a gente desce aqui um pouquinho, a cacauicultura, a silvicultura e a produção industrial de celulose. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês, mais para dentro aqui. A produção de celulose, principalmente ali na região de Ituberá, cacauicultura ainda na região de Ilhéus. Na região central do estado e no sudoeste, a gente ainda consegue observar um desenvolvimento voltado para atividades de mineração. Não como o exemplo que eu dei de Lençóis, né, por conta das explorações de diamante, mais uma indústria voltada para minério aqui na região. Além disso, a gente ainda tem no norte do estado, ali no submédio do São Francisco, a produção de fruticultura irrigada, principalmente para exportação hoje, né? E aí a cidade de Juazeiro representa essa tendência, né? Uma cidade com mais de 200 mil habitantes e que tem se vinculado fortemente a essa fruticultura irrigada, visando principalmente exportação. Então, daí a gente entende que tem uma produção com uma qualidade assegurada para poder atender a esses critérios. No sudoeste, Vitória da Conquista, com o café, é a terceira maior cidade do estado, Vitória da Conquista. Aqui na região, eu tô falando aqui porque eu tô pertinho, tá? Eu sou de Itabuna, mas eu tô aqui pertinho de Vitória da Conquista atualmente. E aí aqui pertinho a gente ainda tem Itambé e Itapetinga, que concentra uma produção maior de pecuária bovina, e em Conquista a gente tem produção de café. Vitória da Conquista hoje é o PIB que mais cresce, é um dos PIBs que mais cresce dentre os municípios do interior dos estados do Nordeste, né? Não só da Bahia. E aí isso não está vinculado também só à questão da cafeicultura, mas à questão de serviço, né? É uma das cidades que mais se desenvolve aqui na Bahia, Vitória da Conquista. Aí é onde acontece também o festival de inverno, que acaba atraindo bastante
bastante gente. Claro, no ano passado não aconteceu, né, por causa do cenário que a gente está vivendo, mas tem bastante atratividade. E aí, Maracás eu inseri aqui para poder mostrar, né, já que a intenção é mostrar essa diversidade. Maracás é uma cidade bem menor, ela tem pouco mais de 20 mil habitantes, com um processo de urbanização mais precário, claro, do que essas outras que a gente viu, né, tanto de Juazeiro quanto de Vitória da Conquista, mas ela tem um processo interessante na sua base econômica. Né, para a gente ter uma referência, um dado de 2005 da Fundação Getúlio Vargas apontava que aproximadamente 70% da população de Maracás vivia à margem da pobreza. E ela não tem uma grande expressividade econômica, também não tem uma grande atividade que alavanque essas questões, né, esses índices econômicos de desenvolvimento. Mas o que aconteceu em Maracás? Né? Uma iniciativa social, porque aconteceu a partir da sociedade civil, através da organização de algumas cooperativas para plantio e venda de flores. E isso, claro, não coloca ela num dos PIBs mais expressivos, né, do Estado, mas foi uma mudança significativa para essas famílias que foram envolvidas nessas cooperativas. Né? Ela tem uma altitude elevada, o que faz com que o clima na região seja propício para o plantio dessas flores. E aí hoje eles conseguem distribuir essa produção para o Estado. Né? Então, como eu falei, não coloca Maracás num ranking de crescimento econômico, mas foi uma mudança significativa para essa população. E é um projeto muito, muito interessante, vale uma visita, né? Os campos de plantio de flores de Maracás. E aí, já para terminar, tá? Nosso último aspecto, a gente tem as questões culturais, as manifestações culturais na Bahia são extremamente ricas, mas, como eu falei para vocês, a intenção era tirar um pouco o foco, né, de Salvador e do que é amplamente vinculado e publicizado. Então, apesar de o Carnaval ser uma grande manifestação, né, o Carnaval de Salvador ser uma grande manifestação, a lavagem das escadarias do Bonfim ser uma manifestação belíssima, assim como a festa de Iemanjá, dos navegantes, muita coisa, né? Mas tudo em Salvador. Então a intenção é a gente conhecer um pouquinho outras manifestações que são igualmente belas no interior do estado. Esse mapa ele mostra o estado dividido em alguns territórios de identidade, que foi uma metodologia desenvolvida pelo governo do estado, e que considera o sentimento de pertencimento da comunidade além de outros critérios como manifestações culturais, né? E uma das intenções, né, que desencadearam esse processo, se eu não me engano, a primeira publicação foi em 2007, justamente tentar alavancar essas regiões a partir das suas características originais, né, valorizando a cultura de cada uma dessas regiões. Então, isso só mostra, né, só reforça esse ponto que eu venho defendendo aqui com vocês, o quanto é diverso o território baiano. Né? Então, a gente tem o território do Sisal aqui, o do São Francisco, a gente já falou um pouquinho, da Chapada também, a do Sertão, fora o litoral, né, que é mais conhecido, tem a região daqui do Rio de Contas, então tem bastante coisa para ser explorada. E aí, para exemplificar
Eu trouxe mais 3 cidades e a gente encerra. Mais 4. Não resisto. Cachoeira, no Recôncavo. É uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes, tem um conjunto arquitetônico que é muito característico dessa área, né? Passou por uma ocupação muito próxima do período de ocupação de Salvador também. Mas quando a gente fala de manifestação cultural, não dá para falar de Cachoeira sem falar da Festa da Boa Morte. É uma festa, uma manifestação, inclusive, que foi tombada como patrimônio cultural e material do Estado pelo IPAC em 2010. É uma manifestação que acontece há mais de 200 anos, ela, na verdade, completou 200 anos no ano passado. Com muita tristeza, a Irmandade fez uma celebração online. E outra coisa também que me fez trazer essa festa é que ela está acontecendo hoje, né? Ela vai acontecer hoje. Normalmente ela é celebrada entre o dia 13 e o dia 17 de agosto. Então tem toda uma programação, rituais que acontecem em cada um desses dias. Esse ano, já por conta da pandemia, né? No ano passado, como eu falei, não teve. Mas esse ano eles conseguiram organizar para que ela aconteça, claro, em uma escala muito menor do que ela normalmente acontecia, mas ela vai acontecer hoje e amanhã. Ela é organizada pela Irmandade da Boa Morte, que é uma confraria religiosa afrocatólica, que é toda composta por mulheres negras com idade mais ou menos entre 50 e 70 anos. Alguns historiadores apontam, inclusive, que essa é a primeira irmandade brasileira composta única e exclusivamente por mulheres, né? E são mulheres negras. Então, a gente tem que valorizar esses aspectos da nossa cultura, né? Tá vinculado aí às bases de resistência e de luta pela independência, pela libertação dos escravos. Tem muita história vinculada a essas manifestações culturais. Aqui uma imagem da festa. Outra é o Carnaval de Maragogipe, ela fica também no Recôncavo, pertinho de Cachoeira. Ela também foi tombada como patrimônio cultural e material do Estado, em 2008, e ela mantém essa tradição há mais de 100 anos, né? Então, o carnaval é um carnaval mais tradicional, são usadas essas máscaras, que remetem ao século XIX, então é um carnaval diferente do que a gente está acostumado a ver na mídia, no Carnaval de Salvador, né? Ele não passou por essa modernização, ele mantém aí as tradições. Ilhéus, porque para a gente falar de cultura, a gente tem que falar de Jorge Amado, né? E foi palco aí das grandes histórias de Jorge Amado, e aqui na imagem uma estátua ao Jorge Amado em frente ao Vesúvio, né? Que também compõe aí algumas das histórias do escritor. E na imagem ao lado, uma fazenda de cacau, né? Ainda é possível, apesar de não ter mais a contribuição econômica que já teve, né? A produção de cacau, a exploração do cacau ali na região, ainda é possível a gente fazer visitas a algumas fazendas de cacau. Essa imagem é do cacau na barcaça para secagem. E aí, para finalizar, né, já aproveitando para reforçar que, como Marília falou, a próxima editatona sobre os povos indígenas e quilombolas aqui do estado. Aí, para exemplo, eu trouxe Prado para a gente fechar, que é uma cidade que está no extremo sul, tem pouco menos de 30 mil habitantes. E essa região, né, não só o município do Prado, mas essa região, né, então Prado e os
os municípios que estão ali no seu entorno, que concentram a maior parte da população indígena na Bahia, né? E a Bahia é o terceiro estado em população indígena do Brasil. A gente tem mais de 50 mil indígenas no estado, né? Então, foco aí foco do próximo encontro, mas não dava para deixar de ressaltar o quanto isso também faz parte dessa construção da nossa realidade urbana, né? Nessas cidades. Aqui algumas referências, tá? E eu finalizo minha fala na esperança de ter, de fato, conseguido ressaltar essa diversidade, né, que a gente tem aqui no estado, mostrando o quanto ainda tem para ser explorado e para ser conhecido aqui da Bahia. E me coloco à disposição, tá, para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que alguém tenha. Muito obrigada mais uma vez. Marília, eu te devolvo, né? Na verdade, Professora, muito obrigada pela apresentação. Falando aqui diretamente de São Paulo, capital, conversávamos, inclusive, né, sobre isso minutos antes, né, do começo da Editatona, sobre a importância da gente desmistificar os estereótipos limitados, digamos assim, a Salvador, né? Então, a gente entender que, assim como outras regiões do país, a Bahia também é um estado com as suas culturas locais, os seus conhecimentos locais, a sua diversidade de identidade, religião, festividade, entre outros. É muito importante, até mesmo para o desenvolvimento de iniciativas culturais e educacionais como esta, né, que estamos envolvidas, o Wikiloves Bahia. Então, em nome de toda a equipe, muito obrigada mesmo pela sua participação. O pessoal que está nos acompanhando também está te parabenizando aqui no chat. Nós temos a participação do Valério Andrade Melo, da Emily Almeida, da Ninoca, do Clóvis Midland, acredito que seja algum conhecido familiar seu. E aqui um abraço especial à Adriane Batata, que é a nossa coordenadora de atividades aí na Bahia. A Ninoca pergunta, professora, se você acha que a divisão do Estado em territórios de identidade tem contribuído para minimizar as desigualdades econômicas e de oportunidades. Excelente pergunta, na minha opinião. Eu acredito que tem potencial para, né? A gente ainda tem muito para trabalhar nesse sentido. De diminuir essas desigualdades. As desigualdades são imensas. Né? Se a gente pensa no país, ela já é muito grande. Quando a gente traz para mais perto, né, e analisa aí com mais proximidade, essas diferenças elas são abismais. Marílias, a gente tem cidade como Salvador, né, como você falou, que tem todo esse aparato, e aí tem algumas cidades que vão nessa mesma linha, como Feira de Santana, como Vitória da Conquista, como Itabuna, como Barreiras, que são cidades que vêm crescendo, que vêm se desenvolvendo, mas a gente tem núcleos que são muito pequenos, que tem pouquíssima expressividade e que não conseguem, de fato, se alavancar. Né? Por isso que eu fiz questão, inclusive, de trazer o exemplo de Maracás, porque foi uma cidade que começou a mudar um pouco a sua realidade, o seu panorama, a partir de uma iniciativa da sociedade civil organizada. Né? Então, assim, o que eu acredito é que essa divisão nos territórios de identidade tem esse potencial, tem sido muito mais utilizado em questões voltadas para a cultura, mas quando ele foi pensado, ele tinha a intenção também de trabalhar questões voltadas ao desenvolvimento sustentável,
justamente por valorizar essas práticas locais e etc. E pouco foi feito, né, em relação a isso, assim, pouco diante do potencial que tem, né, para acontecer. Então, acho que a gente ainda tem muito que caminhar nesse processo, né, para conseguir de fato. Mas é uma ferramenta importante, né? Ela existir, esse reconhecimento existir é importante, é um passo, é um avanço, mas é um pequenininho diante da caminhada que a gente tem pela frente. Muito obrigada. Acho que está respondido e muito bem respondido, né, Ninoca. E aí eu tenho uma dúvida minha para encerrarmos essa parte do evento, professora. Se você poderia dar alguns exemplos práticos aí do seu conhecimento, né, de como tanto as atividades econômicas quanto as atividades culturais, sociais, podendo chamá-las, né, de socioeconômicas também, porque não, como que elas se traduzem na arquitetura, na paisagem de algumas das regiões que você falou durante a sua apresentação. Você mostrou algumas fotos, né? E gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, um ou dois exemplos, só para a gente ter uma ideia de como as duas coisas se entrecruzam. Eu acho que essa diferença ela fica muito clara se a gente comparar, por exemplo, a área do sertão e a área do recôncavo. Né? A gente viu ali algumas cidades do recôncavo, como Cachoeira e Maragogipe, que tem uma expressividade arquitetônica e urbanística muito parecida com o que a gente vê em Salvador. Porque a ocupação dela tem uma característica muito, muito parecida com o que aconteceu em Salvador, até da época em que isso aconteceu. Se a gente vem para o interior do estado, né, mais para a área do sertão, essa paisagem ela começa a mudar. Mas é porque muda tudo, muda vegetação, muda clima, muda material disponível, inclusive, para essa construção. Então a gente consegue visualizar essas diferenças no conjunto arquitetônico. Né? Se você quiser um exemplo muito claro dessas diferenças, eu acho que ela fica muito ressaltada se você pegar esse conjunto que está presente ali em Salvador e que a gente vê no Recôncavo, né, que é uma área, são cidades menores e menos divulgadas do que a capital. E se você pegar cidades com construções em outras regiões, a exemplo dessa região do sertão da Bahia. Então, você vai ver uma diferença lá. Vai ver uma diferença também, por exemplo, em Lençóis, né? Apesar da gente sofrer, e isso é uma coisa que a gente tem que reverter quando fala de patrimônio arquitetônico e urbanístico, que é tentar deixar as coisas vendáveis, né? Transformar isso em produto tão ostensivamente. Porque hoje, se você pegar uma foto do Pelourinho, pegar uma foto de Olinda, a depender de como ele seja tirado, é difícil de você entender onde é onde, né? Então, é patrimônio arquitetônico do Nordeste. Aí parece, bota tudo no mesmo balaio. Não é assim. Né? Então, a gente tem algumas outras regiões que estão caminhando no sentido que é o contrário dessa tendência, mas que é o sentido certo, né, dessa valorização local, tentando desconstruir um pouco essa tendência nessa valorização. A imagem que você mostrou de Caetité lembra um pouco isso. Né? Tem essa valorização do que é característico ali daquela região. Aqui, perto de onde eu estou em Brumado hoje, pertinho daqui a gente tem Rio de Contas, que é uma cidade também que tem um patrimônio significativo, e aí a gente tem a Catedral de Rio de Contas, né? A igreja, na verdade, a igreja matriz de Rio de Contas, que é muito característica, e que é diferente, completamente diferente das igrejas que a gente vê em Cachoeira, que a gente vê em Maragogipe. Então, é entender um pouco essa diferença e valorizar essa diferença, fugindo, né, dessa transformação em produto,
do patrimônio arquitetônico e urbanístico. Muito obrigada, excelente. Professora, você gostaria de deixar mais algum recado, ressaltar mais algum ponto? Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui. Falar de cidades da Bahia é um prazer, né? E contribuir sempre, né, para essa intenção. É louvável essa possibilidade que a gente tem hoje de disseminar informação, de disseminar conhecimento e o comprometimento que eu venho observando sempre, né, com essa aproximação a esses movimentos da Wiki, de que essa informação e esse conhecimento sejam conteúdo de qualidade, né, respeitando de fato o conteúdo e a importância que tem esse conteúdo chegar para outras pessoas com essa qualidade, com essa imparcialidade, né, permitindo que as pessoas conheçam de fato essas outras realidades, como o Wiki Loves Bahia está fazendo com as cidades da Bahia. Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. É um prazer enorme contar com a sua participação. Mais do que isso, né, com a sua posição tão ativa na nossa rede de educadores do estado da Bahia. Eu agradeço também a todo mundo que interagiu aqui, mandando perguntas, elogios, agradecendo a apresentação da professora Yasmine Misles. Agora, eu vou passar para vocês um breve tutorial de edição na Wikipédia. Como a própria professora falou, conhecimento local, ele deve ser também passado com responsabilidade. Então, vou passar algumas dicas de como colocá-los na Wikipédia. É rapidinho, coisa de 10, 15 minutos, 20 minutos estourando, caso vocês tenham dúvidas. E logo em seguida, a gente vai para o Google Meet realizar a nossa atividade prática. Então, para vocês participarem desta segunda etapa, por favor, mandem e-mail para wikilovesbahia@wmnobrasil.org. Assim, vocês podem receber o link para entrar no Google Meet, tirar dúvidas, e contribuir com todo o conhecimento de vocês aí para ampliação das informações sobre a Bahia na Wikipédia. Então, agradeço mais uma vez a professora Yasmine, está mais do que convidada para a nossa editatona daqui a pouquinho. E agora vamos para o tutorial. Bom, pessoal, começando o nosso tutorial, vocês têm mais informações sobre o projeto como um todo nesta página que vocês estão vendo na Wikipédia, o Wikiloves Bahia. Como eu falei no começo, as editatonas como esta editatona Cidades da Bahia fazem parte de uma iniciativa maior que é o Wikiconcurso. Então, tendo entrado na Wikipédia e acessado a página Wikiloves Bahia, opte o Wikiconcurso. Na página do Wikiconcurso, as editatonas, a lista das editatonas. Então, estamos aqui na editatona de 14 de agosto, Cidades da Bahia. Para se inscrever, vocês devem acessar
aqui, mas antes, vocês devem criar a sua conta de usuário. É muito simples, é muito rápido. Na Wikipédia, vocês vêm em criar uma conta, vocês escolhem um nome Olá, pessoal. Me desculpem, eu tive uma oscilação aqui na minha conexão. Bom, isso, Valério, caiu sim. Acontece, né? Ainda mais hoje com nós, conosco trabalhando todos remotamente em função da pandemia. Estamos de volta. Bom, eu vou continuar o tutorial, tá bom? Para que possamos dar seguimento à nossa editatona. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou começar do zero, porque não tenho certeza de onde que eu parei no tutorial. Então vamos lá. Na Wikipédia, acessem a página do Wikiloves Bahia. Na página do Wikiloves Bahia, optem por o Wikiconcurso. Lembrem-se, as editatonas fazem parte dessa iniciativa maior, que é uma competição de edição de verbetes na Wikipédia. Rolando o cursor, vocês terão acesso a todas as editatonas, inclusive a editatona de hoje, de 14 de agosto, Cidades da Bahia. Para participar da editatona Cidades da Bahia, vocês devem ter uma conta de usuário. Retornando aqui para a página principal da Wikipédia, criar uma conta é muito simples e rápido. Vocês inserem o nome de utilizador, a palavra-chave ou a senha, vocês confirmam a palavra-chave ou a senha. Não é obrigatório, mas recomendamos que você insira um e-mail caso você perca ou esqueça sua senha. E aqui vocês completam o código e pronto, a conta de vocês está criada. Eu tenho a minha conta, então eu vou fazer login. Então,
Tendo acessado a sua conta ou criado a sua conta, caso você não a tivesse ainda, vocês voltam para a página aqui principal da Editatona na Wikipédia e vocês cliquem aqui, inscreva-se aqui, que encaminhará vocês para esta página. Então, aqui vocês têm o painel de controle, onde é registrado todas as contribuições do evento de hoje. Artigos editados, número de edições, número de editores, bem como bytes acrescentados, tá bom? Para participar da Editatona de hoje, vocês precisam estar inscritos nesta plataforma aqui, que nós chamamos de painel de controle, em inglês Dashboard. Ok? Bom, e como começar a editar na Wikipédia? Então, eu estou logada com a minha conta Cora Coralina. Se vocês vierem aqui à direita, vocês vão ter algumas opções, dentre elas, testes. O que é testes? A sua página de testes é como se fosse um rascunho. Lá você pode escrever o que você pretende incluir em determinado verbete, mas é diferente do domínio principal. As pessoas não terão acesso, não valerá como uma edição na Wikipédia de fato. Como diz o nome, é para vocês testarem, é para vocês praticarem, é para fazer o teste da edição. Na página da Editatona Cidades da Bahia, vocês têm uma lista de verbetes aqui em tarefas. Então, clicando em expandir lista de artigos, você tem, de fato, a relação das cidades da Bahia que merecem ter seus verbetes melhorados na Wikipédia. Como exemplo, eu escolhi o verbete de Ourolândia aqui para fazer com vocês. Então, atualmente, o verbete de Ourolândia se encontra assim, com um parágrafo, 5 referências bibliográficas, alguns blogs informativos aqui e alguns sites com referências históricas sobre a cidade. Pesquisando sobre a cidade no Google, eu encontrei o seguinte trabalho: o Mármore Bege Bahia como alternativa para o processo de interiorização do desenvolvimento, seus impactos nos municípios de Jacobina e Ourolândia. Neste trabalho aqui, que é uma dissertação é um trabalho de conclusão de curso, eu encontrei informações relevantes sobre a economia de Ourolândia e das outras cidades da região. Então, este é o trabalho. Retornando à minha página de testes, aqui eu já deixei tudo pronto para adiantar o processo. Mas, na página em branco de vocês, vocês cliquem em editar ou criar, iniciar esta página de testes. Aqui no caso, começando a editar. E vocês inserem um conteúdo que vocês pretendem acrescentar no verbete. Então, eu escrevi aqui sobre a exploração e o beneficiamento do mármore bege, que é uma das principais atividades econômicas da região Piemonte da Chapada Diamantina, da qual Ourolândia e outras cidades como Jacobina fazem parte, e também mencionei outras atividades econômicas de peso, como a agropecuária e o setor industrial local. Depois de escrito o parágrafo ou os parágrafos que vocês pretendem acrescentar no verbete, lembrem-se que na Wikipédia toda informação precisa de uma fonte, ou seja, toda informação precisa ser referenciada. Então, este parágrafo, como eu acabei de falar para vocês, foi baseado no trabalho de conclusão de curso que eu acabei de mostrar para vocês. Para referenciar, vocês vêm aqui em citar, escolhem a modalidade da fonte de informação de vocês.
No caso, eu optei por fazer uma inserção automática. Quando eu digito o código do trabalho aqui, aguardando um pouco, mas quando eu digito o código do trabalho naquele campo que acabou de aparecer, a referência é gerada automaticamente aqui na Wikipédia. Mas outra maneira de fazer esta inserção de conteúdo é a manual. Por exemplo, ao falar do setor de agropecuária e do setor industrial local, eu utilizei outra fonte de informação, mais especificamente o Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia, um site aqui do domínio do IPAC. Então, para inserir esse site como referência aqui no segundo parágrafo que eu escrevi, eu vim em citar, manual, no caso é um sítio da internet, e coloquei todas as informações disponíveis. Por exemplo, a URL, que é esta daqui, o título da referência, que é o título do artigo, né? Aqui, Piemonte da Diamantina, data de publicação não está informado, data de acesso posso colocar hoje mesmo, nome do website, CIPAC. Ao clicar em inserir, eu tenho aqui a referência bibliográfica. Ok? Então, lembrem-se, isso é muito importante. Toda informação na Wikipédia, ela tem que estar referenciada. Os links em azul na Wikipédia significam verbetes que já existem na plataforma. Os links em vermelho, como aqui, Piamonte da Chapada Diamantina, são referentes a temas ou tópicos mais ou menos específicos que podem merecer um artigo aqui também na ferramenta. Eu identifiquei que Piemonte da Chapada Diamantina, embora esteja relacionado com a Chapada Diamantina, que tem um verbete na Wikipédia, não tem o seu artigo individual. Então, eu deixei este link em vermelho para sinalizar que alguém bem intencionado pode vir na sequência e melhorar este conteúdo sobre a região localizada aí a nordeste do estado da Bahia. Aqui eu encontrei uma imagem no Wikimedia Commons. O Wikimedia Commons é como se fosse o projeto irmão da Wikipédia. Ele é o repositório de mídias. Desculpa, o projeto irmão da Wikipédia, falei certo? Falei certo. Voltando, o Wikimedia Commons é como se fosse o projeto irmão da Wikipédia. Nele, você encontra todas as mídias que você vê na Wikipédia. Então, acessando a página do Wikimedia Commons e digitando Ourolândia, eu tenho acesso a várias fotos, referente a esta palavra, né. A princípio, todas as fotos se referem à cidade de fato, aí do interior baiano. Eu optei por essa vista aérea, que é este arquivo aqui. Para inserir uma imagem aqui no artigo, basta vir em inserir. Como é uma imagem, do próprio repositório da Wikimedia, eu posso utilizar esta busca. Opa, Ourolândia. Eu quero utilizar usar esta imagem, adiciono uma legenda, no caso, imagem aérea do município, e inserir. E pronto. Como eu já tinha colocado,
Bom, essa é a minha contribuição para o verbete de Horolândia. Eu venho aqui na minha página de testes, eu salvo ou eu publico as alterações. Ok? Então está na hora de levar esta edição para o domínio principal. Eu sugiro que na hora de copiar e colar para o domínio principal, vocês optem pelo código-fonte. Então, o código-fonte, como vocês podem ver, é toda a linguagem técnica por trás desta linguagem em português e deste design que a gente vê. Então, para ir toda a formatação do verbete, editar código-fonte, copiar, venham aqui no verbete principal, editar código-fonte, identifique o local onde vocês desejam inserir as contribuições de vocês, colhem, e no caso, para melhor organização da informação, eu vou inserir um subtítulo, economia. Aqui façam um resumo da contribuição de vocês. Então, inserção de informações sobre a economia local. E publicar. Mostrem a previsão. Então, identifiquem aqui na previsão que está tudo certo, não está nada desconfigurado. E publicar alterações. Então, pronto, a melhoria está feita. Se vocês observarem o histórico do artigo, vai contar a contribuição da Cora Coralina, que é o meu usuário pessoal aqui na Wikipédia para o verbete de Horolândia, inserção de informações sobre a economia local. Tá bom? Pessoal, esse foi o nosso tutorial, um tanto quanto breve, mas agora nós vamos para o Google Meet começar a nossa atividade prática de fato. Todos são bem-vindas, bem-vindos. Eu agradeço mais uma vez a quem ficou nesta primeira parte do evento, que contou com a apresentação da professora da Unime em Itabuna, a arquiteta e urbanista Yasmine Midlish. E não percam no próximo mês a próxima editatona aqui do Wikiloves Bahia. Não deixem, se possível, de participar do nosso Wiki Concurso. Acompanhem todas as novidades lá do projeto na página da Wikipédia Wikiloves Bahia. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e nos encontramos daqui a pouco na sala do Google.